Sejam muito bem-vindos ao Healthcast Alpha. Meu nome é Andréa Cury Guimarães e hoje estamos aqui para mais um episódio com a cirurgiã dentista, doutora Vanessa Siqueira Araújo, cirurgiã dentista especializada em implantes, cirurgias como ATM, cirurgia ortognática, e proprietária da clínica Tutidente, que tem uma história de sucesso e tradição em nossa região há mais de 20 anos e possui vários especialistas em diversas áreas para atender de forma integrada seus pacientes. Hoje a gente vai falar sobre o impacto da ortodontia na função do sistema mastigatório e na estética facial. Vanessa é graduada pela Unesp de Araraquara, fez residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela PUC de Campinas, pós-graduada em implantodontia pela São Leopoldo Mandic, especializada em ortodontia pela ABO Osasco. Vanessa, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Healthcast Alpha. Obrigada, Andréia, mais uma vez pela oportunidade. Estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre a nossa profissão, né, que eu amo muito, que é a odontologia. E vamos lá, Isso aí, vamos começar? bora! Vanessa, como a correção dentária afeta a eficiência mastigatória? Então, né, quando a gente tem alguma deficiência na arcada dentária, ela acaba afetando toda a parte de musculatura dos dentes, a parte gengival, a parte óssea. Então, isso acaba levando a uma deficiência mastigatória, porque você tem os dentes tortos, você tem uma mandíbula que não está na posição ideal, uma maxila que não está na posição ideal, então você acaba não conseguindo mastigar da forma correta. Ou você mastiga mais de um lado do que do outro, você joga os alimentos para frente. Então, por isso a importância da ortodontia, mesmo em pacientes adultos, né? Não só em criança. Às vezes o paciente vira adulto e fala: ah, mas agora eu tô velho, não preciso mais disso. Muito pelo contrário, né? Porque aí você já tem um desgaste dentário, você já tem um desgaste articular, né? Então, quanto mais a gente conseguir melhorar essa deficiência, né? Dentária, ou essa discrepância dentária, mesmo depois reabilitando partes da boca que estão sem dentes, melhora a qualidade de vida do paciente. Você não começa a ter dor na articulação, começa a ter dor cervical, não Cervical, inclusive. cervical, começa a ter problema até estomacal, porque não mastiga direito os alimentos e acaba engolindo o alimento não da forma triturada que deveria, acaba tendo problemas, inclusive, estomacais. Nossa, que loucura, né? Então, uma coisa vai levando a outra. E, inclusive, se a pessoa for adulta, o tratamento é super eficaz, tanto quanto uma criança ou uma pessoa mais Então, jovem? depende da discrepância do paciente, né? Então, às vezes é uma discrepância, por exemplo, óssea muito grande, que a gente não consegue, talvez, melhorar tudo com a ortodontia. Daí a gente teria que fazer uma cirurgia ortognática, né? Que já foi tema aqui do nosso podcast. Mas, de toda forma, qualquer melhora que a gente tenha, né? Que vá melhorar a mastigação desse paciente, já é um grande benefício para ele. Com certeza. Vanessa, como a ortodontia pode prevenir ou corrigir problemas de desgaste dental decorrentes de uma oclusão inadequada? Então, quando a gente tem uma oclusão inadequada, igual eu estava falando, o paciente mastiga só de um lado, ou ele tem ausência dos dentes posteriores, por exemplo, dentes bastante apinhados na frente, ou uma mandíbula muito maior do que uma maxila, ou muito ao contrário, você acaba tendo esse desgaste dentário. Por quê? Porque você não está mastigando simetricamente ali, de uma forma que você acabe utilizando todos os dentes, vamos dizer mais ou menos assim. Por quê? Porque os molares são feitos para mastigar, né? Então a gente tem que mastigar com os molares. A gente Quais pode... são os molares? Os molares são os 3 últimos do fundo. Tá. Depois a gente tem os pré-molares, que é logo depois deles, que são 2, né? De cada lado, em cima e embaixo. No total são 8. Que serve pra gente rasgar os alimentos. Então a gente rasga os alimentos com ele. E os da frente a gente corta os alimentos, né? Então são dentes mais delicados, com raízes únicas que a gente fala. Então, às vezes, o paciente tem um problema
dentário grande, um problema ortodôntico grande, e ele acaba desgastando muito, por exemplo, os dentes posteriores, né? Então acaba aqui prejudicando o encaixe dos dentes, porque os dentes eles têm as cúspides, né? Então os de cima encaixam, engrenam nos de baixo, para a gente ter essa trituração eficaz. A partir do momento que, por exemplo, você tem uma oclusão inadequada, você acaba usando de forma errada esses dentes. E aí você desgasta esses dentes, né? Prejudicando, então, tanto a função mastigatória quanto os próprios dentes, né? Começa a ter sensibilidade nos dentes, começa a ter dor. Às vezes tem que até tratar o canal do dente de tanto desgaste que tem, porque você perde o esmalte do dente, que é aquela proteção que ele tem, né? Então, é o que eu falo, a boca, ele é um sistema íntegro. Então, qualquer falta de engrenagem ali que tenha, já é um problema. Uma falta de um dente, uma má oclusão, já é um problema. Por isso que tem que estar com os dentes todos certinhos na boca, né? Inclusive sem desgastes. Então, quando o paciente tem um desgaste muito grande, a gente tem que intervir de alguma forma, né? Colocando uma placa, que já foi tema nosso aqui, que foi a disfunção de ATM, né? Tem muito episódio bom lá no YouTube, Tem né? muito episódio bom no E YouTube. nas plataformas de áudio. Exatamente. Então, uma coisa leva a outra. Perfeito. Vamos falar então sobre simetria e harmonia facial. De que forma a correção dentária contribui para essa parte, né? Para a harmonia facial. Ah, verdade. Então, além de tudo, por exemplo, se você tem uma mordida errada, por exemplo, vamos supor que o paciente tenha um lado que eu possa dizer cruzado. Cruzado é o quê? Como que funciona a boca? A nossa arcada funciona como se fosse uma caixa. Então, a gente tem a parte de baixo, que é a caixa, e a parte de cima é a tampa. A tampa tem que cobrir a caixa. Às vezes, o que acontece? A tampa é menor que a caixa, por exemplo. Então, você tem uma maxila pequena, que é a tampa, e uma mandíbula grande, que é a caixa, por exemplo. Que a gente chama de atresia de maxila, que é uma maxila pequena. Então, por exemplo, se você tem uma maxila pequena, você vai ter uma assimetria facial também, porque essa parte do rosto vai ser menor do que a parte de baixo. Ou um paciente tem uma mandíbula muito grande para frente e uma maxila pequena. Então, o paciente a gente chama de classe 3, prognata. Se você olha para a pessoa, você vê que tem alguma coisa errada ali. Não é harmônica a face do paciente, né? É uma face desarmônica. Então, a gente consegue corrigir isso com a ortodontia. E se for um caso muito discrepante, a gente tem que partir para a cirurgia ortognática. Ou uma simetria facial lateral, que a gente fala. Então, às vezes, o paciente tem um lado do rosto maior do que o outro. Às vezes, ele sorri, você vê aquele sorriso torto, né? Então, um osso é maior do que o outro. Isso também é uma simetria facial. Também a gente precisa da ortodontia e muitas vezes da cirurgia ortognática para resolver esse problema, para deixar esse paciente mais harmônico. Ao contrário também, uma maxila muito grande, uma mandíbula pequena, mesma coisa. É que aqui a gente está falando de ortodontia. Quando a gente fala de criança, a gente está falando de ortopedia, né? É diferente, porque a ortopedia você vai mexer em osso. Em adulto, eu não consigo mexer em osso com aparelho. Eu só consigo mexer em dente. Ah, então tem essa. Tem essa. Na ortodontia, eu só mexo em dente. Eu não consigo manipular osso, tá? Na ortopedia, que é quando é criança, tá em fase de desenvolvimento ainda, a gente consegue mexer em osso. Então, eu consigo estimular o crescimento de um osso ou segurar o crescimento do outro osso para a gente entrar em harmonia. No adulto, eu já não consigo. Então, assim, tem casos que eu consigo, com a ortodontia, melhorar um perfil de um paciente sem fazer cirurgia ortognática, por exemplo, paciente muito classe 2, que a gente fala, né? Muito com a maxila muito para frente. Tipo Mônica do Maurício de Souza. Tipo a Mônica do Maurício de Souza. Dependendo da situação, mesmo em adulto, eu consigo, por exemplo, extrair 2 dentes, que são os pré-molares, e jogar toda essa maxila para trás. Então, você melhora o perfil do paciente. Então, ele perde aquele perfil de boca de dente de Mônica, né? Aquele paciente que não fecha a boca, com os dentes para fora. E isso eu faço muito em ortodontia, isso. Tem muito paciente que não quer operar. E tem casos que eu não preciso da cirurgia ortognática para melhorar esse perfil, né? Então, tem coisas que a gente consegue fazer.
para melhorar o perfil do paciente. Muitas coisas, ou você tem que acertar quando é criança ainda, ou se for adulto, é uma coisa muito discrepante, uma assimetria muito severa, a gente só consegue com cirurgia ortognática. Mas, na maioria dos casos, antes da cirurgia ortognática, vem a ortodontia. Não tem jeito, porque você primeiro tem que alinhar os dentes, nivelar os dentes, deixar eles numa posição óssea favorável para que a gente consiga colocar esses ossos em posição. Entendi. De qualquer forma, tem que passar Tem pela que ortodontia. passar pela orto. E essa questão de você tratar a criança é importante, né? Criança começou a nascer o primeiro dentinho, já tem que levar. Sempre. E em pacientes, você percebeu que aquela criança tem uma maxila, né, mais para frente, uma mandíbula muito para trás, ou faz uso de chupeta, dedo, que você tá vendo que tá afundando o céu da boca desse paciente, tá ficando com aquela maxila pequena, longa, né? Aquele buracão lá em cima no céu da boca, falando uma linguagem bem popular assim para pra entender, bem, né? precisa intervir. Tem que fazer um tratamento corretivo para que não piore, porque depois de adulto não se corrige mais. Aí é só com cirurgia. E hoje em dia tem coisas muito legais, né? Eu estava vendo um post do seu Instagram essa semana sobre Invisalign. Tem muita coisa Sim, legal, né? tem. Mais Hoje em prática, dia, né? sim, tem muita, assim, a tecnologia está muito a nosso favor agora. Né? Então, aquela história, que eu não quero ficar com aparelho, que aparece, aquele monte de metal na boca, aquele monte de ferro. Hoje em dia tem os alinhadores, que são aparelhos praticamente invisíveis. Ninguém vê que você está usando, né? E assim, muitos desses alinhadores conseguem atender muito bem a gente, né? Então, assim, acaba conseguindo resolver a maioria dos casos. Tem muito caso que eu falei, é cirúrgico, não vai conseguir resolver nem com o aparelho tradicional e nem com o Invisalign, né? Ou com os alinhadores invisíveis, vamos falar assim. O Invisalign É uma marca, né? isso. Mas tem vários alinhadores muito bons no Brasil também. Tem para todo gosto, todo bolso, entendeu? Isso é Alinhadores importante. muito bons, né? Não é só o Invisalign que existe. Lógico, o Invisalign ele é pioneiro, né? Foi um dos primeiros que vieram. É maravilhoso. Mas os nacionais estão muito perto dos Invisalign. Bom saber, né? Tem muitas marcas nacionais e também importadas que competem ali, sabe? Cabeça com o Invisalign. Então, hoje em dia, acho que ficou até mais acessível, né? Ficou até mais acessível. Antigamente era muito mais caro e não tinha toda a tecnologia que tem hoje, né? A diferença dos alinhadores é que, como é tudo digitalizado, a gente consegue ter uma previsão, uma previsibilidade do final do tratamento do paciente. Como assim? Quando eu já tô Não, legal. indo à frente aqui do nosso, Tá ótimo. Podcast é assim né? mesmo, é por aí. Mas enfim, como que funciona o alinhador, mais ou menos? Vou falar bem assim por cima, porque ele é bem detalhado, mas o paciente faz 2 exames na radiologia. Um que ele faz um escaneamento digital, então tem um scanner que você pode ter no consultório também, o scanner, ou em qualquer centro de imagens radiológicos tem também esse scanner. Então vai fazer um escaneamento da boca do paciente e tem as radiografias. Esse escaneamento da boca a gente joga para um programa de computador. E esse programa de computador, ele vai acertar, alinhar os seus dentes. Ele vai fazer o seu tratamento virtual. Dentro dos limites ósseos, óbvio. Tá. Né? Dentro do limite fisiológico do osso ali Mas da ele pessoa. pega isso, porque você passa idade, você passa dados. Você passa tudo. Você passa os legal. dados, a idade, você passa a radiografia do paciente, né? Para ele ver ali a relação de dente e osso. Você passa toda a documentação. Então, esse programa é bem interessante, bem fidedigno, Isso, né? é bem fidedigno. E aí, esse programa, ele vai simular o seu tratamento. Então, vamos supor, eu tenho lá uma discrepância dentária, ali, né? Um problema dentário. E aí, ele vai corrigindo aquilo no computador, nesse programa. E cada plaquinha daquela, então são várias plaquinhas. Cada plaquinha daquela faz um pouquinho do movimento que eu preciso. E eu que planejo quanto que eu quero movimentar. Eu posso planejar
você pode mandar alguém fazer isso por você, mas geralmente o ortodontista, ele quer para si as coisas. Então, ele acaba orientando geralmente é um outro ortodontista que faz essa simulação no computador, né? O programa, ele ajuda, mas você tem que ir lapidando aquilo, né? Porque o computador que você pedir, ele faz. Se você pedir para andar 10 metros, ele vai andar. Ou seja, tem que ter um Entendeu? ortodontista competente por trás disso, Exatamente, né? porque senão ele vai fazer uma movimentação que não vai chegar. Ou o dente vai sair da boca, entendeu? Sair do osso. Então, é mais ou menos assim. Mas as empresas fazem isso com maestria, até melhor do que muito dentista. Porque a pessoa nem é ortodontista, ela consegue fazer, porque é o computador que faz, o ortodontista tá ali, faz. Entendeu? Mas eu gosto de eu planejar os casos. Então, você planeja o caso virtualmente e aí vai vir as plaquinhas. Então, cada pouquinho de movimento vem numa plaquinha. Então, aí vem as plaquinhas pro paciente ir trocando a cada 15 dias. E cada plaquinha daquela, vai fazendo um movimentinho. Então, você sabe quantas placas são, por exemplo, para chegar no paciente. Então, por exemplo, um paciente são 14 placas, por exemplo. Ah, tá. Então, assim, são 14 aparelhos. 14 aparelhinhos. Ah, entendi. Ele vai trocando a cada 15 ou 10 dias. Ah, tá. Não sabia Depende que de era cada assim. caso. Então, por exemplo, a ortodontia convencional vai no mínimo uns 2 anos de tratamento, né? Eu já fiz. Porque a gente tem a sequência de fios, tem toda uma sequência a seguir. E você não sabe se você vai conseguir chegar ali naquele final. Por quê? Você tem que o paciente tem que colaborar, ir certinho nas consultas. Quebra de bracket acontece muito. Então, quebra muito bracket. O paciente com uma mordida muito profunda, você tem que levantar a mordida do paciente para conseguir colar o bracket. Às vezes, você demora um pouco para colar os brackets de baixo, porque senão os de cima quebra. Então, demora mais. Os alinhadores, não. Você põe as plaquinhas ali e vai indo. Lógico, às vezes tem que usar elástico, né? Igual no aparelho tradicional. Às vezes você tem que fazer uma coisinha ou outra como o tradicional, ou usar os mini implantes que a gente fala, né? Que é para você trazer um dente que tá um pouco mais difícil, que você ancora no osso, esse mini implante. Então, pode acontecer isso também com os alinhadores. Mas assim, imagina um paciente que levaria 2 anos para fazer um tratamento com um alinhador. Vamos supor que ele tenha que usar 14 placas, pares de placa. Em 7 meses eu resolvo. Se ele usar a cada 15 dias. É muita diferença. Então, assim, menos da metade do tempo. Imagina. Né? Não tem comparação. E você, teoricamente, sabe onde você vai chegar. Isso é legal. Às vezes tem que fazer um ajuste ou outra, né? No final. Depende muito da marca de alinhador que você usar também. Né? Depende muito de como o paciente está usando, se ele está usando da forma correta. Tudo isso também conta. Eu preciso da participação do paciente. Ele tem que usar 22 horas por dia. Ele tira só para comer. Então, se ele não usar, é óbvio que a gente não vai chegar no resultado, né? O aparelho convencional, a pessoa é obrigada a usar que tá ali colado nos dentes dele. Exatamente, é obrigatório. Entendeu? Mas mesmo assim, às vezes tá super inflamada a gengiva, você tem que parar um pouco o tratamento para cuidar da gengiva e quebra bracket, então, mas mesmo assim, o alinhador ele sai na frente. E como acho que o valor agregado é muito maior do alinhador, né? O paciente paga mais pelo alinhador, um valor maior. Eu acho que ele também fala, poxa, eu paguei tanto, então eu vou cuidar melhor, vou usar mais, né? Legal. E o tempo é menor também, então acaba meio que sendo um incentivo para o paciente terminar o tratamento. É um belo incentivo. É um belo incentivo. E você consegue. Ai, desculpa. Não, desculpa. E além disso, você consegue mostrar para o paciente como vai ficar. Isso é muito legal. Então você mostra o antes e o depois, faz um filminho e assim, cada plaquinha vai mostrando o movimento de mudança da boca, então o paciente acaba ficando encantado com aquilo. Na hora que você mostra para o paciente a evolução, ele fecha. Tem com jeito. certeza. Ele fala, não, eu quero esse. E essa questão de dente cavalado, né? Porque eu fiz por causa de mordida cruzada, vou pegar meu exemplo. Mordida cruzada do lado esquerdo, legal, né? Foi ótimo, deu tudo certo, faz muitos anos já, né?
E também eu tinha os dentes inferiores da frente um pouquinho encavalados. E Aham. aí eles ficaram super retinhos. Eu fiquei acho que uns 4 anos no total. Era Sim, aquele aparelho ainda fixo, não sim. existia esses, Os como é que chama? alinhadores. Alinhadores, né? E daí ele optou por não tirar o siso, né? Não é isso? Uhum, E sim, aí os dentes inferiores, eles voltaram a ficar encavaladinhos. Não entendi. deu certo. E também eu não usei Então, não plaquinha. usou contenção. Contenção. Isso. Exato. É, Que eu nem sabia que existia na na época. verdade, a É. região inferior aqui, a gente chama de rugas da boca, que a gente fala. Então, assim, por mais que você tenha usado aparelho um tempão, usado a contenção, com a idade, a gente vai ficando mais velho, vai, vai apinhando de novo. Entendi. Então, assim, a grande maioria das pessoas vai ter esse apinhamento natural, Mesmo tendo tirado o mesmo tendo siso, tirado o tudo, tendo siso. espaço. Mesmo tendo tirado o siso. Eu Hum. nunca tive os sisos inferiores. Nunca tive. Quando eu era mais nova, meus dentes não eram apinhados. Eu usei aparelho por conta de uma mordida profunda que eu tinha. Minha mordida era meio mônica, a mordida era bem profunda. Então, eu usei aparelho por causa disso. Usei aparelho, pus contenção, usei 7 anos de contenção embaixo. 7 Sete anos? anos embaixo. Aí, um belo dia, quebrou a contenção. Falei, 7 anos. Chega, né? Chega, não vou mais É. usar. Encavalou. Então não tem jeito, né? Assim, não vou dizer que com todo mundo vai acontecer, entendeu? Mas não é culpa do ortodontista que não alinhou direito. Às vezes Boa. pode até ser, mas assim, geralmente não é culpa dele. É porque aqui são as rugas da boca. A gente Faz tem uns parte. músculos aqui embaixo que puxam esses dentes e encavala. Não tem Tudo jeito. bem. Ainda mais sendo os inferiores, que de repente não aparecem tanto também. Sim, Eu não me mas incomodo. Eu pessoalmente não fico observa assim na incomodada. televisão, os artistas, os apresentadores de TV, jornalistas, pode ver. Todos eles. Maioria tem aquela encavaladinha ali. Não tem Não jeito, tem né? jeito. Ainda mais dá pra ver até melhor em homem, que homem mostra mais os dentes inferiores. Ah, tá. Eu não Dá uma sabia olhada. desse detalhe. Os homens mostram mais. Mostram mais os Ah, inferiores, tá. as mulheres Entendi. mais os Sorte a superiores. nossa, né? Que Sorte a mostra nossa. menos. É. Vanessa, vamos ver aqui a 7ª pergunta. Aqui você já respondeu. Aqui tem uma pergunta se existe uma relação entre saúde do sistema mastigatório e a melhora estética proporcionada pelo uso de aparelhos ortodônticos. Sim, né? Sim. Dentro do que você explicou, né? Exatamente. Uma coisa tá linkada à outra. Conforme você melhora ali a alinhamento dos seus dentes, posicionamento deles, você vai ter uma melhora também na parte de tecido mole que a gente fala, né? Que são os tecidos faciais. O que eu falei, o dente muito para frente, faz extração de premolar, a gente consegue melhorar esse bico que a gente fala, né? Ou inferior, que é muito para frente o dente, você coloca ele na posição certa, você diminui esse inverter do lábio. Então tem tudo a ver. Tudo a ver. E aí aqui tem uma pergunta falando exatamente sobre isso que você falou, a aparência dos lábios e a linha do sorriso, né? Como é que o tratamento ortodôntico influencia nisso? A partir do momento que você alinha os dentes certinhos e nivela, você vai acabar alinhando também a parte de gengiva, a linha média que a gente fala, que às vezes você olha aquele paciente, a linha do nariz tá aqui, o dente tá para um lado. E parece que o nariz é torto, mas não é o nariz, né? Às vezes é o É o dente que é dente, torto. Então, tudo isso é. a gente acerta na ortodontia, tranquilamente. Muito legal. Quais são os impactos a longo prazo de um tratamento ortodôntico bem-sucedido na saúde do sistema mastigatório e na aparência facial? Então, é isso que a gente estava falando, né? É. Um bom tratamento ortodôntico, assim, você não pode parar o tratamento ortodôntico no meio. Não pode. Você tem que ter a alta do seu dentista. Por quê? Porque os dentes, você vai empurrando os dentes ou puxando os dentes, porque o aparelho ortodôntico convencional, ele puxa os dentes. E os alinhadores, eles empurram o dente. Então, são movimentos contrários. Ah, tá. Tem esse detalhe Mas também. independentemente disto, né? Quando você tá fazendo a movimentação ortodôntica, você tá movimentando o dente. Então, aonde você tá empurrando o dente, você tá reabsorvendo o ossinho ali que o dente estava encostado. Então, você tá empurrando, tá reabsorvendo. E do ladinho aqui que você empurrou, vai ficando um buraquinho no osso que tem que formar o ossinho ali.
É assim que funciona. Imagina se parar no meio. Tanto é que os dentes amolecem, né? O Quando que você faz a ortodontia. O dente fica mole. Porque você precisa exatamente. empurrar ou puxar, não tem jeito. Se a gente fala, pelo amor de Deus, eu tô usando aparelho e tô sentindo meus dentes moles. Vai ficar mole. Porque você tá movimentando o dente, né? Lógico que movimenta osso junto, né? Tá. A gente movimenta o processo alveolar junto, que a gente fala, o osso alveolar ali junto, movimenta também. Pouco mais movimenta, mas o dente movimenta. Dá essa sensação de mobilidade, né? Então, por isso que fala, ai, eu só vou no ortodontista a cada um mês fazer a manutenção do aparelho. Não é legal. Não, tem um porquê você vai uma vez por mês, entendeu? Porque o dente ele se movimenta 21 dias, que a gente fala. Depois ele descansa os 7, depois você movimenta ele de novo. Ah, tá. Eu não posso fazer uma entendi. força absurda no dente para eu tentar acelerar o tratamento. É igual meu professor sempre fala, são movimentos leves e contínuos a ortodontia. Se eu faço um movimento muito pesado, eu causo uma inflamação ali, o dente não anda, né? Ou anda demais. Então, tudo é estudado, tudo tem um porquê das coisas, né? Então, quando a gente fala, ó, agora você tem que usar contenção. Poxa, mas você tem que usar 1 ano de contenção? Vai ter que usar 1 ano de contenção. Porque E o acha seu muito dente um tá ano, né? cicatrizando o osso. Entendeu? Ele demora de 6 a 8 meses para cicatrizar. Então, o dente tem que entender que agora o lugar dele é ali. Por isso que tem muita recidiva, que a gente fala, ai, fui no dentista, pus o aparelho, tirei o aparelho em casa, porque 3 anos de ortodontia eu não aguentava mais, eu tirei o aparelho e agora entortou tudo. Porque não terminou a técnica que foi usada, não usou a contenção, né? Então, tudo tem um porquê. Quando a gente está no final da ortodontia, a gente começa a fazer um movimento diferente do que a gente faz no começo. No começo, a gente faz um tipo de movimento, que é mais movimento de coroa, que a gente fala, que é a parte que a gente vê dos dentes. No final, a gente faz mais movimento de raiz, que é a parte de dentro que está ali no osso. Nossa, né? e ainda tem esse detalhe. Sim. Que pode ficar incompleto se a pessoa abandonar. No meio. Você não terminou ali o movimento da de raiz. Nossa. Entendeu? Que são com fios diferentes dos que a gente usa no início. Então, tudo tem um porquê das coisas. Ah, meu dentista tá me enrolando. Não, você tá 6 anos de aparelho, dependendo do caso, você tá te enrolando. É. Às vezes é porque você falta 3 meses, vai falta 3, fica 1 ano sem ir. Não usa 22 horas. Entendeu? Às por vezes o paciente dia. fala, ai, doutor, não aguento mais aparelho, faz 3 anos que eu tô vindo aqui. Eu falei, não faz, não, vamos contar. Aí você vai contar, não tem 1 ano que a pessoa vai. Olha. Entendeu? Porque você vai contando, ó, você faltou 3 meses aqui, você faltou 4 meses aqui. Na hora que você vai contar, não dá 1 ano. Você tem que contar os presentes. Os dias, os meses que a pessoa os foi. meses dentro Entendeu? da... Vai demorar 24 meses. Perfeito. Não são 24 meses você não indo. São 24 meses você indo, entendeu? Se você fica 1 ano sem ir, virou 36, não é mais 24. Na verdade, é uma decisão que a pessoa tem que estar certa de estar fazendo tudo Exatamente. certinho, né? Porque senão... Tanto é que tem, às vezes vai adolescente lá, eles não querem nem saber. Eu falo, ó, faz assim, tira. Quando ele quiser usar, volta, porque você só tá perdendo dinheiro. Muito legal. Não tem porquê. Se a pessoa não quer usar, tem paciente que vai lá sem fio, sem os brackets. Ah, arranquei todos os brackets. O bracket é aquela... As pecinhas que vão no dente. Ah, o bracket é a pecinha, É. tá, não é o elástico. Não, tá. as pecinhas. O bracket são as pecinhas. Então, a pecinha cai e eles não vão lá para repor, é isso? Não, até vai, mas, tipo, como que cai todas as pecinhas entendi. em 30 dias? Tá. Entendeu? Porque não cuida. Quando você tá de aparelho, infelizmente, você tem que mudar a sua alimentação, não dá pra comer coisa muito dura. Não tem jeito. Fazer a higiene super bem Tem que feitinha, higienizar com aquela super bem, agulhinha. exato, passar fio dental, Super passar fio, importante não tem isso. jeito. É. Às vezes vai o paciente fala assim, olha, eu vou tirar o seu aparelho porque assim, eu tô te causando um mal maior com o aparelho. Você tá dando uma periodontite grave, Boa, então eu vou tirar. boa. Ah, não, É bem vamos tirar, responsável, da sua parte. tira, vamos radiografar, tira, vamos relatar aqui tudo direitinho, você vai tratar da sua periodontite, quando tiver tudo bonitinho de novo, você volta. Porque senão cai na mão o dente Oh, meu do Deus. paciente. Meu Deus. Ou o paciente ficar muito tempo sem ir, vira aquela bagunça. Então, mesma coisa, ó. Calma, vamos recomeçar do começo, radiografia de novo, toda a documentação, porque é importante fazer isso. É importante, Né? porque é uma responsabilidade enorme, Muito né? grande, muito vocês. grande. É. Ainda mais pegar paciente dos outros, que a gente acaba pegando muito. Ah, eu tô indo não sei aonde. Mas você vai ver o pessoal ficou 1 ano sem ir, entendeu? Tá super mal higienizado. Fala, olha, é melhor você não usar, entendeu? Vamos tirar, cuida de tudo. Aí tá com um monte de cárie, periodontite, gengiva, tira tudo
e vamos começar do zero, quando tiver tudo bonitinho. O aparelho é depois que a boca tá, que a gente fala de adequação do meio, quando a boca está adequada para receber o aparelho. Tá perfeita. Tá perfeita. É igual no próximo tema que a gente vai discutir, questão de faceta, de coroa. Primeiro você tem que arrumar a casa para depois ir repondo as pecinhas. É a mesma coisa. Perfeito, nossa. Muito legal, hein? É um tema bem amplo, assim, Bem né? amplo, Então é bem. O que eu falo, ortodontia, eu acho que é uma das especialidades mais difíceis da odontologia. Ah, tá. Porque é muito detalhe, é mecânica envolvida. É Você muito tá tempo com o paciente. muito Você tem que o tempo, paciente tem que colaborar colaborar muito. Exatamente. Então é um Muito. casamento. E é periódico, né? Durante numa Sim, periodicidade imensa, ele tem que exatamente. colaborar Mesmo com os muito. alinhadores, você tem uma responsabilidade sobre aquilo, né? Então, é muito detalhezinho a ortodontia, né? Tanto é que foram verdade. 3 anos e meio de especialização. São 3 anos e meio. Olha, É bastante tempo. nossa, que bacana. Então, tem todo um cuidado. E às vezes as pessoas não levam isso muito a sério, sabe? Achar, cola ali uns. Bota cola um uns fio, passa um negocinhos, fio e né? acabou. É. Quem dera fosse isso, né? Não, tem Nossa, todo um. Você tem que estudar, tem que planejar o caso antes. É igual implante. Você tem que planejar antes para dar certo lá no final depois. verdade. Senão, você não consegue terminar. Nossa, tem que ir no ortodontista responsável e Sim, experiente, porque, nossa, não é sim. brincadeira, não. Não é. Não é brincadeira. Não é. Então, aqui tem uma pergunta, Vanessa. Você já falou sobre algumas técnicas ortodônticas, né? 2 tipos de Uhum. aparelhos, né? Tem alguma outra técnica que exista e, né, em caso positivo, quais técnicas ortodônticas têm melhores resultados em termos de benefícios estéticos? Não sei se, né, o que você falou, em termos de tempo, né? O Sim, alinhador é muito melhor. sim. Existe mais alguma coisa que você queira agregar nessa área aí de técnicas que existam, de tipos de Então, aparelhos, tem, por enfim? exemplo, aparelho fixo, que é o de quadradinho. Tem várias, que a gente fala, várias técnicas, né? Vários tipos de aparelho fixo. Depende do autor que prescreveu aquela técnica. Então, por exemplo, técnica de Holt, técnica MDT, técnica Edgewise, tem vários tipos. Cada bractezinho, aquelas bolinhas que vocês verem colada nos dentes, tem uma angulação diferente dependendo da técnica que você está usando. Ah, quer dizer que o mesmo aparelho tem várias técnicas de tratamento? Na verdade, não é o mesmo aparelho. O aparelho fixo, que é o de quadradinho metálico, Uhum. num modo geral, a gente chama de aparelho fixo metálico. Mas cada autor, você pode comprar de autores diferentes. Por exemplo, eu posso comprar do autor que prescreveu aquele bracket. Capelosa, técnica MBT, técnica do Holt. Então, cada autor prescreveu os brackets de forma diferente. Então, colocou uma angulação diferente para aquele bracket. E uma sequência de fios diferente. A gente tem hoje em dia, eu quase não uso mais os brackets convencionais, que é o Capelosa, o MBT, o Holt. Geralmente eu uso autoligado. Aparelho autoligado. Qual a diferença? O bracket fixo convencional tem aquelas borrachinhas que você coloca, coloridinha. Isso. Né? Então, você põe o fio dentro do slot do bracket e põe aquelas borrachinhas coloridas. O autoligado, ele é diferente. Você tem uma portinha que você abre a portinha, coloca o fio e fecha a portinha. Então, não vai elástico. Então, é mais prático. Essa questão de, ele é melhor ou ele é pior que o convencional, depende muito da técnica do ortodontista. Depende muito do que você está mais acostumado a usar. Isso é muito Da relativo. habilidade, eu acho até, Habilidade, né? porque é melhor, porque junta menos alimento. Depende. Às vezes junta muito tártaro ali, o paciente não escova direito, vai dar na mesma coisa, entendeu? Então, depende do jeito que você trabalha com o aparelho. Mas tem, então, os autoligados, que são os que eu mais uso, porque ele é mais prático. Eu uso porque ele é mais prático. Legal. Entendeu? Tem a sequência de fios lá do autoligado. Às vezes eu mudo a sequência de fio, dependendo do caso ou outro. Eu não consigo usar a sequência que eles me mandam de fios. Eu faço a minha sequência, entendeu? É que eu falo da experiência de cada um, né? Não tem jeito. E tem também os de porcelana,
que são os aparelhos fixos de Que é porcelana, aquele que é... transparente colado. Que na minha época era importado só. Você Só lembra tinha dessa época? importado, É, eu sim, usei lembro, esse, que que era era da importado. 3M, Era geralmente. importado, É. Mas hoje em dia tem uns nacionais muito Ah, bons. legal. Eu não gosto muito do transparente, né? Aparelho de porcelana, porque eu acho que ele quebra demais. Quebra muito. E demora muito mais também o tratamento. Eu já ofereço logo o alinhador. Porque já que ele quer estética. Não, hoje em Porque dia geralmente quem quer o porcelana é porque quer é estética, não quer que lógico. apareça. Na minha Então, época só tinha para estética só o só de tinha. porcelana, não Sim, só tinha tinha porcelana. Não tinha, alinhador. É, os alinhadores são na mais época que eu novos, né? usei, Era muito mais inacessível os alinhadores. Faz tempo que tem alinhador. Só que era faz. inacessível, né? E eu, na minha época, não tinha Sim, mesmo, não era existia. poucos ortodontistas que faziam um Não alinhador, né? existia, Mas tem tinha, né? Tem ainda. O de porcelana e o de zafira, que é mais estético, safira. Tá. E também o de composite, que fala que é o de plástico, né? Ah, tá. Também tem, que tá. daí, assim, nunca usei porque no segundo mês já não tem mais bracket, porque ele Tá. desgasta muito rápido. Tá. Mas hoje em dia é mais autoligado e alinhador. Eu acho que o alinhador é total futuro, não agora, a curto prazo, mas eu acho a médio prazo, eu acho que os alinhadores vão tomar conta aí do mercado. Já devem estar tomando, né? Sim. De uma certa forma. Eu tenho ainda maioria. muito paciente com autoligado. Tem? Tenho. Tá. Mas assim, tenho muito paciente de alinhador também. Tá quase equiparando, sabe assim? Tá quase. Não, eles são muito legais. São. Né? Nossa, muito legais. Vieram São. para ficar, com certeza, né? Não tem o que falar. Com certeza. Não, só tem vantagem. Só tem vantagem. Né? Eu acho. Então, aqui a gente estava falando exatamente disso, de vantagem, né? A próxima pergunta é essa. Sim. Você acha que tem mais alguma vantagem além daquelas que a gente falou, com relação ao uso de alinhadores transparentes, em detrimento dos ortodônticos tradicionais, não só para o sistema mastigatório, mas no geral? Então, é isso. O aparelho convencional, colado nos dentes, a higienização é pior. O paciente não consegue comer tudo o que ele quer. Ele não é estético. Machuca mais. Porque às vezes fica sobrando fio, tem que cortar, quebra um bracket, corta o fio, machuca a bochecha, o paciente reclama. Demora mais também. O alinhador você tira para comer, então você come o que você quiser. Se quiser mastigar torresmo, você mastiga. Coisa Prático. com outro impossível, esquece. Uma maravilha. Higienização, nem se compara. Você tira o alinhador, tá normal. Escova, passa fio dental, tudo direitinho. A questão estética, transparente. Questão do tempo, demora muito menos, né? E vai chegar ali. E a previsibilidade do tratamento. Isso é fantástico. Porque você sabe mais ou menos onde você vai chegar. Fantástico. Né? Coisa que com o fixo você tem uma ideia, mas é meio que uma ideia. Como que eu posso falar? Não é palpável, né? E aí, se você olha ali, você vê onde vai chegar. Fala, olha, vai ficar assim. Ai, doutora, eu queria esse dente um pouquinho mais virado. Dá. Você consegue virar. Muito legal. Entendeu? No tratamento com fixo é mais difícil você conseguir isso, né? Com alinhador você consegue. Essa questão da previsibilidade, a gente vai ter que cortar uma pílula para colocar nas suas redes sociais. Sim, vamos pôr. Porque é muito legal essa informação. Isso é. Né? Com certeza. Vamos lá, próxima pergunta: como as alterações na posição dos dentes podem influenciar a função mastigatória e a estrutura facial em adultos? Você já respondi, respondeu, né? Com certeza, está bem respondido. Em quais casos a ortodontia funcional é indicada para melhorar a estética facial e a função mastigatória simultaneamente? Você já respondeu também. Uma está totalmente linkada à outra. Sim, é a mesma coisa. Se eu faço uma ortodontia mal feita, por exemplo, vamos supor, um paciente tem um perfil bom, perfil facial bom, mas na hora que ele morde, tá aquela discrepância enorme. Aí fala, acho que eu vou tirar pré-molar para jogar para trás, vamos supor. E aí você piora o perfil do paciente. Então,
você tem que olhar sempre o perfil. Ah, Você tem tá. que linkar uma coisa na outra. Então, às vezes, o movimento ortodôntico que eu faça, eu posso piorar o perfil do paciente, Nossa. entendeu? Ou, às vezes, um movimento ortodôntico que eu faço, eu melhoro o perfil do paciente. Então, às vezes, você quer compensar alguma discrepância esquelética muito grande com a ortodontia. Não vai dar certo. Isso vai piorar o perfil daquela pessoa. É cirurgia ortognática, não tem jeito. Entendi. Entendeu? Então, você tem que olhar, que a gente chama de análise de perfil, que a gente fala, né? Tá. Análise facial, que a gente fala. Que é até de um autor que chama Arnett. Um autor muito famoso, ele é americano. E ele, tudo que ele faz de ortodontia, ele faz primeiro análise facial. Que legal. Então, ele analisa a face do paciente e vê se aquele movimento ortodôntico que ele está programando para fazer faz sentido. Nossa, que legal. Né? Mesmo a cirurgia ortognática, às vezes o paciente tem um perfil bonito, você faz uma ortognática, você piora o perfil do paciente. Nossa, então você consegue prever antes de mexer no dente dele? Sim, Ah. com certeza. Mesmo cirurgia ortognática, a mesma coisa. Você pode fazer um escaneamento, você pode fazer tomografias e você sabe mais ou menos como vai ficar o perfil daquela pessoa. A gente tem algumas medidas. Quando a gente pede a documentação ortodôntica, a gente pede um negócio chama cefalometria, análise cefalométrica. Tem vários autores. USP, Ricketts, McNamara, Jarabak, tem vários autores. Cada autor trabalha de uma forma diferente. Então, com cada autor, às vezes, eu gosto de trabalhar com USP e McNamara, por exemplo. Para criança, eu gosto de Ricketts também, por exemplo. Então, através desses numerozinhos que a gente faz, que são algumas medidas faciais que a gente faz, faciais, ósseas e também dentárias. E a gente sabe aonde a gente tem que chegar com a movimentação dos dentes, né? E a gente também sabe que tipo de perfil o paciente é e que tipo de maloclusão ele tem. Por exemplo, paciente que tem um rosto muito comprido, a gente chama de paciente vertical, né, com crescimento vertical. O paciente tem um rosto mais achatado, mais curto, que a gente chama de braquicefálico. Então, o crescimento dele é mais horizontal. Então, de criança, eu já consigo entender para onde vai aquela mandíbula quando ele for um adulto, na fase de crescimento. Para onde vai a maxila dele, entendeu? Então, eu consigo intervir quando ele é criança, por exemplo. Olha, eu preciso parar preciso que essa mandíbula pare de crescer. Então, eu tenho que segurar essa mandíbula. Eu preciso que essa maxila cresça mais em altura ou em espessura, né, em diâmetro dela. Então, com essas análises, eu consigo também entender o que está acontecendo com o paciente, né? Que são as análises que a gente fala numéricas, né? Que é em grau, números. E aí a gente tem também a análise facial, que é a face do paciente. Então, eu olho a análise cefalométrica e bato ela com a análise facial. Faz sentido eu fazer esse movimento? Porque às vezes é melhor deixar o paciente, mesmo que ele esteja fora do padrão, entendeu? Mas a face dele tá boa. Então, eu não vou mexer. Nossa, que importante isso. O importante é que ele tenha uma oclusão satisfatória, entendeu? Que ele consiga fazer todos os movimentos que a gente fala de oclusão, que são a gente chama das 7 chaves de oclusão, dos movimentos de oclusão que a gente fala. Ele tem que estar ali, pelo menos perto das 7 chaves, vamos dizer Perfeito. assim, entendeu? Tá. Não precisa estar exatamente Perfeito. naquilo, Tá. mas a face dele tem que estar junto ali, né? Não, eu quero que fique nas 7 chaves de oclusão, mas para isso eu vou atrapalhar o perfil dele? Não vou interferir no perfil dele. Então, por isso que a ortodontia é louca, assim, é mágica. Porque você tem que pensar num conjunto todo. Não é só colar bracket e passar fio. Olha, tô aprendendo muito com você aqui. Que bom. Não, e nossa, como é legal a gente falar com uma pessoa que tem experiência, é super técnica e consegue explicar de uma maneira pro leigo. Sim, O tô tamanho da tentando. responsabilidade que é mas você tá tentando, você tá conseguindo, porque eu sou Sim. leiga, então eu tô tendo essa visão de Aham. opa, né? Porque às vezes as pessoas acabam pondo aparelhinho em qualquer lugar, onde é mais barato, entendeu? É melhor não Amigo do colocar. amigo. Começou agora, vai me cobrar mais barato. Não dá, entendeu? É o que eu falo. Quando eu comecei na orto, faz muito tempo. Quando eu comecei pode contar a história? Pode, é super importante. Eu trabalhava no consultório como buco,
Fazia extração de dente, fazia implante, não sei o quê. E tinha o dono do consultório, ele é ortodontista, professor. E ele atendia, assim, 60 pacientes por dia de orto. Tipo, era um atrás do outro. Ele tinha 3 auxiliares. 10 auxiliares. Colocava os pacientes em 3 cadeiras. Elas tiravam o elástico, tiravam o fio, ou ia colando o aparelho. E ele ia passando por um, ia dando o toque dele ali, fazendo o que ele queria. E depois ela só passava o elastiquinho de novo. Naquela época era mais o aparelho fixo. Quase não tinha alinhador. Era um aparelho mesmo, convencional, né? E eu falava, gente, que coisa louca, né? E assim, eu nunca gostei muito de ortodontia. Eu sempre gostei mais de cirurgia. Isso foi em 2009, 2008, 2009, mais ou menos. E aí eu falei, doutor Evandro, eu posso ficar de terça-feira aqui vendo o senhor trabalhar? Só vendo. Pode. Eu fiquei um ano Que bacana. vendo ele trabalhar. Toda terça-feira eu ia. Bom, você se apaixonou por ortodontia, pelo jeito. Amei. Ah. Falei, meu Deus. Aí ele foi. Aí eu fiquei um ano vendo. Aí, depois de uns 3, 4 meses, ele falou que eu podia. Aí eu virei meio auxiliar. Então eu podia tirar o elastiquinho. E daí ele foi me explicando uma coisa ou outra. Ó, você tem que fazer isso aqui, meio um ortodontista prático, né? E eu falei, nossa, que bacana. Aí ele foi viajar, ele falou assim: você tem uma responsabilidade. Eu vou viajar, vou ficar 15 dias fora e você vai atender os meus pacientes. Falei, misericórdia. Ele falou assim, é só você fazer. Ele deixava tudo escrito, o que ele precisava. Entendeu? Só você fazer o que tá escrito no papel. E eu já tava entendendo, já tava quase um ano lá Lógico. vendo. É. E eu comecei a fazer. Daí eu me interessei. Falei, poxa, gostei. Um ano. Falei, vou fazer um curso de orto. Ou seja, você fez a prática e depois se especializou. Foi. Que legal. Aí Muito legal. aí eu fiz 2 anos de um curso bem básico de ortodontia, que é aquela técnica Edgewise, que eu te falei que foi uma das primeiras de ortodontia, que era mais dobra de fio, que você tinha que dobrar o fio para fazer. O fio vinha de um jeito, que hoje em dia vem tudo calculado, os fios, os brackets. Naquela época, os brackets eram todos da mesma angulação. Não tinha ângulo, igual tinha esses outros, né? Tá. Então, você tinha que fazer a dobra no fio para levar o dente onde você queria. Nossa, aprendi demais. Olha. Porque os ortodontistas de hoje em dia não sabem fazer não isso. precisam fazer isso. Não é nem que precisa, às vezes precisa, mas não sabe fazer. Tá. Às vezes precisa, entendeu? Mas não sabe fazer. Às vezes eu pego um bracket lá, Edgewise, e colo no paciente, porque eu não quero aquela angulação naquele dente. Eu quero outra angulação. Então, tudo isso você tem que saber, entendeu? O bom do alinhador, que é o que eu falei, você já planeja como você quer. Olha, eu quero esse dente mais assim, ou mais Verdade. assado, nesse ângulo. Então, meio que você usa uma técnica sua, vamos dizer assim. Antigamente, não, você tinha que usar o que tinha. E aí, no fio, você ia dando o seu acabamentinho ali, no final. Aí, eu fiz 2 anos, assim. Depois, usei mais 2 anos. Fiz mais 2 anos. Tipo, não era especialização. Era cursinho que eu ia fazendo. Então, nessa já foram 5 anos de. Já foram, vai vendo, já É, foram 5 anos 5 de anos. ortodontia. É. Aí, entrei no curso de especialização. Eu achei fraco, porque como eu já sabia muito, falei, não, só tô perdendo tempo aqui. Saí do curso, que era fraco. Falei, eu preciso de um curso melhor. Porque eu tinha um pouco de dificuldade ainda no finalizar. Sabe, nos pulinhos do gato ali? Tudo tem um pulo do gato. Isso. Tudo. Isso. Falei, eu preciso dos pulinhos do gato ali, que eu tô tendo um pouquinho de dificuldade em finalizar. Daí, fiz mais 3 anos e meio de especialização. 8 anos e meio, já tô contando aqui. E aí, eu falei, agora... Mas eu sempre trabalhei como ortodontista, né? E trabalhando. Trabalhando como ortodontista, trabalhando, entendeu? E trabalhando. Mas fui afinando a técnica, aprimorando a técnica, né? E aí você vai ficando melhor. Porque você vai... Não vai mais um bicho de 7 cabeças. Que antigamente você pede pro colega, pede pra eu, me ajuda a planejar. Que muito colega hoje que me pede Que bacana, pra eu ajudar a você planejar, ajuda. entendeu? Antigamente eu pedia. É lógico. Não tinha jeito. É assim. E aí você vai aprendendo desse jeito, Então entendeu? vamos lá. Quantos anos você tem hoje de ortodontia? Vou fazer uma conta. Comecei aqui. em 2008. Nós estamos em 2024. 16 anos. 16 anos de orto. Parabéns. É. Aliás, posso falar que hoje é seu aniversário? Ai, meu Deus, pode. Parabéns Obrigada. duplamente. Hoje é aniversário da Vanessa, Verdade. gente. Obrigada. Hoje, se sair uma pílula daqui, o hoje não vai ser hoje, tá? É. Aí a gente põe no texto. Isso, Rios, põe né? a data. Olha, hoje foi dia tal. É, né? boa ideia. Isso aí.
Então, orto aí voltando no caso, olha o tanto de tempo que eu fiz de orto pra eu tipo, ter segurança pra fazer, entendeu? Deus me livre, naquela época eu tremia as Nossa, pernas. e Quando tá ele falou pra certo. eu fazer os 15 dias lá os pacientes dele, menina, eu tremia as pernas. Eu falava, meu Deus. É E porque... hoje em dia, tem gente que nem é ortodontista e põe aparelho. Daí eu fico Nossa, pensando, meu Deus, onde vai chegar? que perigo. Que perigo, entendeu? Existe isso então, né, Ah, Vanessa? muito, pego muito. Que Pego muito, doideira. muito, tem que refazer muita coisa. Ah, mas que notícia triste, né, que você nos deu aqui. Tem muito. É, Meu toda profissão, Deus. né? Tem uns É, doidos, né? O é pessoal é verdade. aventureiro. Eu falo que é Tem. aventureiro, É. né? Eu, como o meu professor fala, ele fala que é, é ortodonteiro. Ah, tá, Ortodonteiro. entendi. Que não é ortodontista, é É, ortodonteiro. ortodonteiro, Tá, que ele se... fala, né? É, que loucura, hein? Mas tem muito. Meu Deus. A gente está com a última pergunta aqui. Vamos ver aqui se você já respondeu. Quais problemas estéticos e funcionais podem ser evitados com a intervenção ortodôntica precoce? Você Então, falou, precoce é ortopedia, né? De criança, criança. começar ali para diminuir o máximo possível a deformidade óssea que ele vai ter depois, no futuro. Tem que cuidar das crianças, Tem, né? tem que cuidar. Não que vá sair da cirurgia, mas você consegue diminuir muito os movimentos cirúrgicos caso seja uma discrepância muito grande. Se for uma discrepância média ou pequena, na ortopedia, a gente consegue segurar. Muito legal. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os pacientes, olhando para aquela câmera, de repente para as mamães, para não É, deixarem os filhinhos o que eu, muito tempo o que aí? eu falo é, sempre nasceu o primeiro dentinho, já procurar o dentista para ver questão de... Desculpa, olhando para aquela câmera. Ah, desculpa. Aquela é a sua Tá. câmera. Para ser uma questão de a parte de higienização, se os dentinhos estão nascendo da forma correta, né, no espaço correto. E aí, quando começar a troca dos dentes ali, por volta dos 6 anos, que é quando eu gosto de intervir com a ortopedia. Tem ortopedista que gosta mais cedo, ortopedista que gosta mais tarde, aí depende de cada um, né, da formação de cada um. Mas é super importante. Quanto mais cedo, nesse período que eu falei, você procurar um especialista, melhor vai ser para ele no futuro. Menos problemas dentários, inclusive dentários mesmo, assim, de cárie, de problema de gengival ele vai ter. Porque a ortodontia, quando você consegue colocar os dentes na posição ideal, o sistema mastigatório em harmonia, você diminui muito a chance de cáries, a chance de periodontite. É um conjunto de tudo, né? Então, ir ao dentista a cada 6 meses, tanto crianças quanto adultos. Sempre a precaução é melhor do que a intervenção de cura, que a gente fala, né? Então, sempre vão pensar na prevenção. E basicamente é isso, né? Procure um bom dentista, que você tenha segurança, que você se sinta confortável e que te passe segurança, te passe conhecimento. Porque para não te causar depois um prejuízo maior. É isso. Perfeito. Foi um super prazer Prazer foi meu. falar com você. Prazer foi meu. E a Espero gente... ter sanado algumas dúvidas. Se tiverem outras dúvidas, pode me procurar lá no Instagram ou no YouTube. Que está aqui no GC, inclusive. Isso, que está aí. Só me procurar lá. E eu posso sanar todas as dúvidas que vocês ainda tiverem sobre o assunto. É isso aí. Isso aí. Muito obrigada, Vanessa. Imagina. Pelos esclarecimentos. Obrigada pela oportunidade. Sigam a doutora Vanessa e o Healthcast Alpha nas redes sociais, aqui no GC. Os episódios vocês podem assistir na mídia eletrônica, no Alpha Channel TV, canal 22, exibido diariamente às 9h15 para todos os assinantes da TV Alphaville. E se você não for assinante, assista toda a programação através do site alphachannel.tv.br. Também nos canais do YouTube, Vanessa Siqueira Araújo e Healthcast Alpha. E nas principais plataformas de áudio do Healthcast Alpha: Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.